Oi, gente, aqui é o Thiago e a gente vai falar hoje sobre o tema de finanças e planejamento financeiro. Eu estou aqui com o Vitor, a gente trabalha junto há um tempão e ele é o nosso mentor especializado nesse tema que vai estar aqui na plataforma para te dar as dicas, modelos de documentos e trabalhar com a gente nesse assunto extremamente importante para as pequenas e médias empresas. E a gente vai começar falando desse bate-papo de uma maneira geral sobre esse tema, para pequenas, médias e grandes empresas, e em outros vídeos a gente vai abordar as características específicas de cada perfil de empresa. Aquelas que ainda não faturam nada, aquelas que começaram a faturar um tempo já até 3 anos e mais de 3 anos. O Vitor tem uma experiência muito grande nessa área, ele lida com empresas de todos os perfis e portes. Vitor, muito obrigado pela presença, é um prazer estar aqui com você. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Legal. Bom, a gente estava batendo um papo aqui antes do vídeo, antes de começar a gravação, e eu mostrando alguns documentos para ele. Não sei se vocês já viram, gente, mas grandes empresas que estão no mercado aí com capital aberto na Bolsa de Valores, toda hora que passa um trimestre, elas publicam resultados anuais sobre os seus indicadores financeiros de operações. A gente está aqui com 2 exemplos, uma de uma grande seguradora e uma de uma grande operadora da área médica. Vitor, você já viu isso aqui bastante na sua vida, certo? Praticamente todos os dias. Todos os dias. O que eu faço com isso? Assim, essa é uma pergunta e um comentário para a gente começar o nosso bate-papo. Essas grandes empresas elas têm equipes gigantescas que trabalham com indicadores de finanças. Que boas práticas você tem visto? O que dá para usar nas pequenas e médias empresas sobre esse assunto? Acho que de fato, como o Thiago falou muito bem, essas empresas elas têm uma equipe muito grande, então elas estão especializadas para fazer isso, elas precisam fazer isso porque elas têm investidor, ela tem que, obviamente, mostrar para o investidor o que está acontecendo. As pequenas empresas, em contrapartida, elas já conseguem utilizar parte desses números ou parte dessas informações para conseguir ter um equilíbrio melhor, até para entender como está a empresa hoje, quais são as projeções dos próximos anos. Isso vai ser muito útil tanto da parte que a gente chama de parte gerencial, que é para o dia a dia da operacional da empresa, como para o que a gente chama de projeções financeiras para depois fazer uma atração de investimento. Em alguns casos, quando você quer fazer ou pedir algum dinheiro em banco, eles também precisam eles também pedem essas projeções financeiras. Então, acho que no contexto geral, esses números são muito importantes para você entender o presente da empresa, o momento presente da empresa, o hoje e o amanhã também. Legal. Vitor, você comentou de receber investimento. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre tipos de investimento, por quê? Eu trabalhei no mercado financeiro também há um certo tempo, e lá na área de pequena e média empresa, de um grande banco espanhol, que eu não vou falar qual que é o nome, que atua no Brasil, a gente acompanhava o crédito que as pequenas e médias empresas pediam. E era muito comum ver pessoas que tinham capital Eu, por exemplo, uma pessoa física, eu tenho dinheiro, eu tenho 3, 4 carros, e eu vou no banco pedir dinheiro. Como que são esses indicadores que alguém que empresta dinheiro para uma pequena e média empresa, o que eles olham? Perfeito. Isso é até curioso porque, de fato, acontece muito de você ver essa pessoa física tem dinheiro ou a família dele tem dinheiro, só que a pessoa jurídica é um outro código, né? O CPF é diferente do CNPJ, então quando você vai fazer algum tipo de requisição de crédito, por exemplo, para pessoa jurídica, é completamente diferente, porque você tem os dados financeiros da empresa, e isso que o banco utiliza na hora de fazer uma análise de crédito. Então, é muito importante você ter esses controles, que é basicamente o que eles sempre pedem, o balanço patrimonial da empresa. Esse contador, o seu contador precisa assinar isso, que basicamente é uma validação de todos os ativos e passivos da empresa, e também uma relação de faturamento dos últimos meses. Geralmente eles pedem dos últimos 36 meses dessa empresa também, assinado pelo contador. Isso vai mostrar basicamente o quê? O que a sua empresa passou nos últimos meses, nos últimos anos, e conseguir acompanhar uma tendência para ver se você já se endividou muito, se você está fazendo bastante investimento, se você está crescendo. E basicamente esses analistas vão pegar e vão fazer uma análise para entender o porquê que você precisa desse dinheiro também, que querendo ou não, esse dinheiro é necessário por algum motivo. Basicamente esses documentos financeiros, eles são importantes por conta disso. Então, se você já tiver
o costume de colocar isso na sua rotina, de ter esse material, ele vai ajudar muito na hora de fazer uma solicitação, por exemplo, num banco, para pedir um crédito adicional para sua empresa. Interessante. A gente, como eu comentei, vai falar sobre formas de captação para diferentes estágios de empresa, e esse é um perfil de crédito que você vai pedir, que é um crédito bancário. Olha a quantidade de informações que você precisa. O Vitor falou assim, olha, o banco, o gerente ou a gerente do banco vai pedir um faturamento dos últimos 36 meses do negócio. Pô, Vitor, não tenho empresa ainda, não tenho 36 meses, o que eu faço? Fica tranquilo, a gente vai abordar isso em outras partes, em outros vídeos, para falar da segmentação de empresas. Eu queria abordar uma questão ligada a como que finanças está relacionado a outros indicadores. Por exemplo, você citou, o gerente do banco vai olhar o quanto você está bom ou mal em alguma coisa. Poxa, é só o número de vendas? O que a gente tem de relação a outros indicadores em relação ao financeiro? O que vem na sua cabeça? Perfeito. Acho que tem vários aspectos que eles acabam olhando e qualquer investidor, independente se for um banco ou não, vai olhar. Querendo ou não, a empresa é formada por pessoas, existe obviamente o fator vendas, o que é um dos principais pontos, querendo ou não, que eles vão olhar, mas no final das contas ele quer olhar o contexto geral, ele quer olhar eventualmente onde você investe em marketing, ele quer entender um pouco da sua operação, porque eventualmente sua operação pode estar um pouco inflada, ou seja, você pode ter muito mais pessoas e funcionários que você efetivamente precisa para sua operação rodar, então eles sabem que eventualmente você vai ter algum tipo de problema num período curto ou médio de tempo. Da mesma forma, ele quer entender se você está conseguindo tracionar, ou seja, se você está conseguindo escalar o seu projeto, se você está conseguindo crescer. Isso não é só vendas, obviamente. Você, querendo ou não, a gente sempre acaba falando que os números financeiros eles só representam o resultado final, né? Todo o resto que vai mostrar se você vendeu mais ou vendeu menos, ou se você está tendo mais lucro ou menos lucro. Querendo ou não, todas as ações envolvem esse planejamento que lá na frente vai dar esse resultado final que vai falar se você está indo bem ou ruim. Então, nessa linha, você abordou um tema que outras pessoas perguntaram em relação a... É uma pergunta bem específica, mas eu quero que a gente tente ampliar ela. Você citou assim, analisando uma empresa, a gente começou o exemplo do gerente de banco, mas a gente está falando de qualquer pessoa que manja, que entende de investimento de empresas, tá, gente? Cuidado com esses investidores de primeira viagem também, né? Então, falando sobre indicadores. Você falou, o gerente olha as pessoas, quantas pessoas tem na operação em relação ao faturamento. A pergunta que fizeram era especificamente assim, qual a verba ideal de comunicação para uma pequena e média empresa? Explorando, extrapolando isso, o que você tem visto, não apenas de comunicação, mas, por exemplo, existe um número certo de o quanto eu gasto por funcionário, quanto eu gasto com marketing, quanto eu gasto com produto, quanto eu gasto com, sei lá, o que você tem visto aí no mercado? Acho que varia muito, obviamente a resposta ideal depende. Depende, obviamente, do modelo de negócio, depende se você vende um serviço ou um produto, depende se você vende 100% para a empresa ou se sua venda é direta para o consumidor final. Mas se fosse tentar permear alguma coisa, eu acho que o principal ponto é você conseguir entender e acompanhar isso ao longo desse tempo. Especificamente, se a gente for falar em cima de investimento em comunicação, por exemplo, a gente trabalha com empresas, por exemplo, de startups ou empresas voltadas para o mercado de tecnologia e, na média, eles gastam entre 30% e 40% da verba do mês inteiro, eles gastam com marketing. Por quê? Porque eles têm uma meta muito agressiva de crescimento e eles acompanham muito próximo o custo de aquisição desse novo cliente, que é o CAC que a gente chama, né? Legal. O Vitor estava fazendo um comentário que, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai conseguir acessar o balanço de outras empresas no mercado. Eu apresentei aqui o exemplo de duas, mas existem empresas fora do Brasil, inclusive, que não tem resposta certa de uma vez, né, e rápida para isso, mas eu estava contando para ele um caso de uma pesquisa que eu fiz com uma empresa de consultoria e esse dono dessa empresa de consultoria perguntou para mim, Thiago, quanto eu tenho que gastar por mês com captação de clientes? Eu falei para ele, olha, eu já vi gastar 5% até 30% ao mês. E ele falou, nossa, 30% ao mês? E aí eu fui mostrar para ele um balanço de uma empresa de consultoria que tinha capital aberto na Bolsa de Londres. E
lá mostrava que eles gastavam 29,5% com ações de marketing e captação. Como que a gente consegue chegar num número certo? É melhor eu ver o meu histórico, comparar outras empresas? Se tivesse uma resposta, vamos falar assim, uma pergunta que eu fosse atrás, comparo com as pessoas do meu bairro, da minha cidade, com o meu perfil de negócio, o que eu faço? Por onde eu começo a achar esses indicadores? Eu acho que depende muito do estágio que a empresa vai estar. Eu acho que o principal ponto também é entender um pouco o seu bolso e a capacidade de investimento que você tem. Principalmente no começo do projeto, onde você está querendo entender mais como fazer uma aquisição de um novo de cliente, é mais importante você conseguir começar eventualmente com investimento baixo, nem que seja diferente do que os outros players efetivamente estão fazendo no mercado, mas a partir do momento que você consiga entender qual que é o seu custo de aquisição, você consegue aumentar essa verba, vai aumentando gradativamente até o momento que você consiga ver que você consegue atrair um número maior de usuários ou clientes finais, mantendo o CAC e depois, obviamente, trabalhando para que esse custo de aquisição diminua. Lá na frente, eu acho que se fosse dar algum tipo de dica, seria olha bastante o que os outros players fazem. Tem muita gente que já trabalha, obviamente já está mais avançado do projeto do que vocês. É muito fácil você conseguir entender um pouco se eles estão investindo e quanto eles eventualmente estão investindo em marketing, no caso de comunicação. Assim como qualquer outro tipo de investimento, que não seja só em marketing, né? Pode ser um número de pessoas ideal para sua equipe, pode ser número de, sei lá, quantidade de alavancagem que a gente fala, ou seja, quanto dinheiro essa pessoa pegou fora em bancos ou com outros tipos de investidor. Então, acho que todos esses drivers, assim, esses indicadores, você conseguiria achar eventualmente em cima de outras empresas que são similares à de você. Eu gosto muito disso que o Vitor está falando e eu tenho um indicador, um dos meus preferidos, que é o número de faturamento total pela quantidade de funcionários. Isso mostra, por exemplo, que existem empresas no mercado que ela tem 20 funcionários e fatura 15 milhões. Acontece. E aí eu estava acompanhando um projeto de um colega que ele estava com 20 funcionários e faturando 200 mil reais no ano. E aí você compara, não, tem alguma coisa estranha. Por que que esse número é esse? Não quer dizer que é ruim nem bom a princípio. Nesse caso dele era ruim, tá? Mas o que que aconteceu? Por que que você está onde você está? Construir essa tabela de indicadores é essencial e acompanhar ela. Antes da gente entrar especificamente para cada caso de empresa, tamanho de empresa, que indicadores que vem na sua cabeça quando a gente fala, olha a minha empresa, Vitor, o que que você acha dela? Porque os analistas financeiros pegam esse balanço, eles analisam a empresa por números, né? Total. O que que tem ali de números? Eu acho que um deles a gente já comentou, que é o CAC. O que é o CAC? O CAC é o custo de aquisição por cliente. Então, basicamente, é quanto você gastou de dinheiro, quanto você investiu para conseguir trazer um novo cliente. Então, basicamente, você vai pegar lá no final do mês custos que você teve de investimento em marketing e você vai dividir para a quantidade de novos clientes que você trouxe. Então, você consegue ter uma ideia de campanhas que você está fazendo, porque você pode testar, esse mês eu vou fazer uma panfletagem. Será que foi efetivo? Putz, depende. Aí você vai ter que fazer uma conta lá no final do mês para ver efetivamente se valeu a pena ou não. Então, o CAC é um ponto super importante. Tem um outro que geralmente está diretamente atrelado com um outro indicador que a gente chama, que é Lifetime Value, que é o tempo e o valor desse cliente ao longo da vida dele em cima da sua empresa. Ou seja, se é um cliente recorrente, ele compra todo mês na sua empresa, a gente considera para entender quanto tempo esse cliente vai ficar na sua empresa, quanto dinheiro ele vai trazer para você, porque eventualmente, se você gastar muito dinheiro para atrair um novo cliente e esse cliente não trouxer o retorno financeiro, não adianta nada você continuar investindo mais para trazer mais cliente, porque no final da conta, no final da conta, sua empresa vai estar tendo prejuízo. Então quer dizer que depende de quanto é o meu ticket médio. Por exemplo, eu vou vender um produto que custa 100 reais, ou 500, ou 5 mil. Eu tenho que prestar muita atenção no quanto eu gasto para adquirir esse cliente, senão, porque, na verdade, no final das contas, parece que eu estou ganhando dinheiro, mas eu estou perdendo. Exatamente. Não adianta nada você gastar, um exemplo, né? Você vai gastar 1.000 reais para fazer a aquisição de um cliente
esse cliente ele gasta na média, sei lá, uns R$ 500 com você. Se ele comprar com você todos os meses, em 2 meses já se pagou, é ótimo. Mas digamos que ele compre uma vez e nunca mais volte. Claramente não está fechando a conta. Você está gastando mais do que efetivamente esse cliente está trazendo de receita para você. Para amarrar essa primeira parte da nossa entrevista com o Vitor, então quer dizer que às vezes um cliente que parece rentável não é, né? Esse exemplo que ele deu, o cliente fatura, ele gera para você uma receita, tem que levar em conta que você vai ter o serviço de entrega, o valor de entrega para ele, né? O produto que você vai entregar, o serviço, essa discussão vale para os dois tipos. Vamos amarrar por aqui, a gente vai continuar esse papo com o Vitor e vamos falar agora especificamente nos próximos vídeos sobre os tipos de empresa, os tamanhos de empresa e como os indicadores financeiros e planejamento financeiro influencia cada um desses tipos. Vitor, obrigado pela presença, a gente continua aqui. Obrigado, até a próxima.